acontecer durante esta semana, nada melhor do que nós recordarmos as bênçãos que Deus vai fazendo na nossa vida. E a maior bênção da nossa vida, o irmão sabe qual foi ser curado por um motivo, ou foi ser curado por uma enfermidade. A maior bênção que Deus fez na nossa vida, maior do que qualquer milagre físico, foi a cura da nossa alma, a salvação. E muitas vezes nós falamos muito sobre milagres que Deus faz em nós. É claro que nós temos que falar nesses milagres para dar testemunho aos outros que não têm Jesus. Mas o maior milagre, aquele que nós devemos testemunhar, é dizer: eu conheço alguém que me fez feliz, e esse alguém é Jesus. Portanto, a salvação da nossa alma, da nossa vida, a certeza da vida eterna, o facto de sermos filhos de Deus, é um milagre que não há palavras para exprimir o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos cantar o hino 60, que nos fala das bênçãos incomensuráveis de Deus. Vamos cantar de pé. Quando vos assalta alguma provação, quando desfalece o vosso coração, as mercês da vida vem lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Toda bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Não somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. As almas quase sem vigor, tem chegado o dia da aflição ou dor. Recordai as bênçãos recebidas já, mas da sua graça Cristo vos dará. Conta as bênçãos, conta quantas são as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, dê-las de uma vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Abundantes bênçãos da sua mão, forças, amizade, graça e proteção, mas ainda bênçãos de maior valor vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, dê-las de uma vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Só as irmãs, o coro. Cada bênção os irmãos. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Agora todos juntos. Cada bênção nos convém lembrar, bondades do Senhor contar. Ao somá-las, cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Quantas maravilhas nosso Deus já fez. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos orar ao Senhor para agradecer as bênçãos que temos recebido
ao longo da semana, e também agradecer por aquelas que Deus já nos vai conceder mais à frente. Então nós vamos pedir à nossa irmã Andresa para orar a Jesus. Graça e paz, irmãos. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, amado em nossas almas, Paizinho, Abba Pai, Pai querido, obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, todas as bênçãos, Senhor, as que nós vimos e as que nós não vimos também, Senhor. Oh, Pai querido, nós hoje queremos te agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui presente e a cada um, Senhor, que está na sua casa, que não pôde estar aqui conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Toda honra, toda glória, toda adoração é para Ti, Senhor. Pai, abençoa também o pastor, Senhor, que vai ministrar a palavra, Senhor. Fala o coração dele, Senhor. E que nós venhamos penetrar a Tua palavra dentro dos nossos corações e das nossas mentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem ficar sentados. Nós estamos celebrando o culto apenas com os irmãos que residem na área do Porto, uma vez que está, portanto, determinado pelo Governo que não se deve transitar de um concelho para outro concelho. E nós somos um povo que respeitamos. Por isso, para os irmãos que estão em casa, Deus abençoe ricamente e que possam desfrutar também da alegria de ver a sua igreja, a nossa igreja, louvando o Senhor e levando também até junto de vós a nossa mesma alegria e a mesma celebração ao Deus a quem nós adoramos e servimos. Glória a Jesus. Por isso, desejo que todos os irmãos se sintam felizes e abençoados. E nós continuamos aqui com o nosso trabalho durante a semana. E quero-vos dizer, irmãos, que têm aparecido muitas pessoas carenciadas para levarem roupa. E a Igreja do Nazareno também serve as pessoas carenciadas, o nosso próximo. E o nosso próximo é sempre aquele que está pedindo ou está carecendo da nossa ajuda e do nosso amor. Porque também, cristianismo também é isto. Graças a Deus pela obra que estamos a fazer e também pelas pessoas que foram abençoadas pelo nosso ato de amor. Por isso é um prazer estar aqui e nós vamos, portanto, dar o seguimento. O nosso irmão Freire vai falar sobre o trabalho desta semana e os irmãos poderão em vossas casas assistir diariamente sobre a conferência da Bíblia. Está bem? Saúde a Padre Igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E a pedir à Igreja, se por gentileza podia abrir as Bíblias em Isaías 4:6. Mas vamos começar hoje, dia 10, um trabalho elaborado aqui pela Igreja, por uma equipa aqui da Igreja, para falar mais sobre a Bíblia. Se nós formos falar sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre qualquer livro, qualquer conjunto de livros. Mas nós não vamos falar sobre a Bíblia. Não é uma Bíblia qualquer. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, escrita pela mão do homem, ungida pelo poder de Deus. A unção de Deus estava na mente, estava no coração de cada um daqueles que escreveram. A Bíblia Sagrada é composta por vários livros, é composta por 66 livros, tem uma linha de tempo adequada a cada situação. Ela começa pela lei e acaba na graça.
Nós hoje vivemos o tempo da graça. Eu digo que ela acaba no tempo da graça porque nós ainda não sabemos qual é o fim do Apocalipse. As revelações têm sido dadas, as interpretações têm sido feitas, mas o que vai acontecer só Deus sabe, porque assim Jesus disse. Eu queria, quando eu pedi para abrir em Oséias 4:6, era para falar o seguinte. 4:6 diz-nos assim: o meu povo está destruído porque não me reconhece, e o culpado és tu que os impediste de me conhecerem. Também eu te afastarei de mim e não serás mais meu sacerdote. Esta palavra é para meditar cada um, só estou a fazer uma chamada de atenção, porque o povo somos todos nós, individualmente. Nós podemos dizer que pertencemos a qualquer denominação, qualquer igreja, qualquer situação. Mas mais importante é pertencer a Jesus, ter Jesus, o Senhor e Salvador. Mais importante é nós somos a igreja, porque Jesus nos disse: sê tu uma bênção, sê tu igreja. Então nós devemos ser a igreja aonde nós estamos. Independentemente de onde estamos e a quantidade de pessoas que estão à nossa volta, sejam eles irmãos ou não, irmãos em Cristo ou não, nós individualmente, cada um devemos ser igreja. E por isso nós precisamos aprender cada vez mais de Jesus. O Emmanuel connosco nos ensinou, e ele, quando foi para junto do Pai, ele não nos deixou ficar sozinhos. Ele deixou-nos ficar a sua palavra escrita, deixou-nos ficar 66 livros para nós aprender a fazer aquilo que ele fez. Marcos 16:15 nos diz: ide por todo o mundo, falai o Evangelho a toda a criatura. E é essa que nós estamos comissionados a fazer. É levar o Evangelho. Neste tempo de pandemia, o nosso inimigo, que é Satanás, tenta-nos tirar de dentro das igrejas, tenta-nos tirar dos lugares de culto, tenta-nos fechar as portas. Mas nós, como igreja, podemos usar as ferramentas que nos estão disponíveis, as redes sociais, a nossa casa, como Jesus disse: entra no teu quarto, ora a teu Pai que está no céu, e Ele é justo, perdoará os teus pecados, sarará a tua terra e fará aquilo que tens necessidade. Cada um individualmente. Então não vamos deixar abater por leis que o homem fez, situações que estão a acontecer. Essa pandemia, é tão importante o hospital estar aberto, mas é muito mais importante a igreja estar aberta. E a igreja estar aberta é o coração de cada um de nós, que é orar pelo nosso próximo. Não é dizer vamos fazer, é cada um no lugar onde está em o culto, porque é em o culto que Deus nos escuta, seja ele aqui neste lugar de oração, seja noutro lugar, seja no nosso quarto. Nós como igreja podemos fazer a diferença. E para isso, nós como Igreja Nazareno, desenvolvemos numa equipa aqui para falarmos da Bíblia Sagrada. Nós vamos ter um tempo, devem estar a ver nas redes, um tempo. Pedro, passa um slide. Nós vamos fazer a Igreja Nazareno do Porto, vai proporcionar para todos nós uma conferência, a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada porque não é qualquer livro. Se vocês me perguntarem se eu estou capacitado para falar na Bíblia Sagrada, não. Se vocês perguntarem se algum de nós que se dispensou para este trabalho, também acho que a resposta será não. Mas a verdade é que Deus capacita aqueles que se dispõem. E nós queremos é que Jesus, através do seu Santo Espírito, nós possamos ser o oráculo da sua palavra, a vontade de Deus, porque uma coisa é certa: ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar a Deus se não passar por Jesus. Ele assim mesmo nos disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é na palavra, é na nossa capacidade de aprender individualmente cada um, é que cada um terá a salvação para chegar ao Pai através de Jesus. Então temos uma semana que começa no dia hoje, dia 10, e vai acabar no dia 17. Todos os dias nós temos cerca de 1 hora de estudo, de compartilhamento,
e para que possamos cada vez mais aprender de Jesus. Pode passar o outro slide? Tenho nas redes sociais, estão de Facebook e o Jitsi para ter acesso. E então no dia 1 nós vamos ter a presença, que já cá temos, do pastor Marciano Baixo. Ele vai nos falar hoje da base elementar da igreja. É para nós aprender qual é a nossa base. O que é que nós temos que ter em Jesus? O que é que nós precisamos de ser? Cada um de nós tem um alicerce. Cada um individualmente. Cada um tem o seu estágio de vida, tem uma idade, tem um pensamento. Mas hoje, através do pastor Marciano Vaz, o Espírito Santo vai nos dizer onde é que nós vamos fazer as nossas raízes, criar a nossa árvore, criar para chegarmos ao Pai, através de Jesus. No dia 11 temos os meios utilizados nos escritos originais. Os meios utilizados nos escritos originais são aqueles que foram descobertos em livros separados e eles foram adaptados para a Bíblia, foram passados para o conjunto de livros da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar e temos o pastor Timóteo Pereira para nos elucidar sobre esses temas. Ele tem um trabalho acrescentado, o pastor Timóteo, que ele vai falar 2 vezes porque o tema é tão interessante e é tão grande que ele precisa de 2 tempos para poder expor um bocadinho do que é a Bíblia e do que Deus tem para nós. E então ele continua no dia 12, os meios utilizados nos escritos originais, parte 2, continuamos a ouvir o pastor Timóteo Ramos Pereira. Quarta-feira, dia 13, temos as línguas dos escritos originais pelo irmão José Fernandes. As línguas originais, elas foram escritas e houve homens que com outras línguas aprenderam ou entenderam coisas erradas dos escritos originais. Então eles foram-se aprofundar o que é que as línguas originais falavam, foram estudar e então foram fazer uma tradução fiel dessas línguas para trazer para a nossa realidade, para a nossa linguagem de hoje e para nós hoje também temos um entendimento real do que é a Bíblia e do que é que Deus quer para nós, através dos escritos que são a lei, os proféticos. Há muito, e vou deixar para o pastor, para o irmão José Fernandes, desenvolver essa questão e falar. Depois temos, na quinta-feira, a composição da Bíblia e adicionais, o José Ferreira. A Bíblia é composta por vários livros, por isso é que chama Bíblia. E é sagrada, como eu já disse, porque foi Deus que pôs no punho do homem a sua unção para escrever aquilo que era preciso ser escrito para o nosso ensino. E então, vou deixar para quinta-feira, para desenvolver mais este assunto, às 21h15 também, que é durante a semana. Depois temos na sexta-feira os livros apócrifos, também através do irmão Fernandes, que nesta altura ele pode não estar presente, vamos ter que optar por outra situação, mas esperemos que Deus use cada um que esteja disponível para fazer este trabalho. E os livros apócrifos são os livros que não foram adotados, são os livros que não foram, se considera que não foram escritos de uma forma para estar expostos na Bíblia, mas vou deixar isso para a altura ser explicado, todas essas. E temos uma parte importante, que é a interação da Igreja num todo. Aqueles que são da Igreja Nazareno, aqueles que não são da Igreja Nazareno, aqueles que estão lá fora, no mundo, mas que buscam a Deus. Então temos perguntas e respostas. Vamos receber, vamos tentar responder o melhor que sabemos para que tudo seja esclarecido e a vontade de Deus seja feita na vida de cada um. Porque todos fazem faltas, todos são indispensáveis. Eu quero me encontrar com a minha família descendente e ascendente lá no céu junto a Jesus. Não quero ter um tempo com eles só aqui. Quero ter um tempo com eles para toda a eternidade, porque a vida começou quando eu fui formado no ventre da minha mãe e ela não tem mais fim. E eu quero a minha vida que continue na bênção de Deus no céu com Jesus. Amém? Os horários que já fomos falados são hoje é às 10h30. No próximo domingo iremos ter também às 10h30
por causa das situações do Covid e da pandemia, nós obedecemos às regras e então também vamos cumprir tudo que é necessário, mas vamos fazer a obra de Deus, debaixo da autoridade, porque as autoridades foram feitas por Deus, foram impostas por Deus, então nós vamos obedecer. Mas vamos fazer a obra porque não é a autoridade, não é a lei que nos vai impedir de fazer a obra, que nós vamos fazer a obra, sim, dentro da lei e dentro da vontade de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer vida na vida de cada um. No domingo, nós temos a infalibilidade da Bíblia. Ali para a direita, é difícil. É difícil. Amados, temos também por pastor Timóteo Pereira. E a única coisa que eu posso pedir aos irmãos é que sejam participantes assíduos, entusiasmem aqueles que estão à sua volta, aqueles que não sabem nada de Deus, aqueles que não querem saber nada de Deus e que dizem que têm um Deus tradicional, que têm um Deus que já é uma tradição de família. Aprendam mais de Jesus, porque esse é que morreu por si, esse é que deixou ficar a herança e esse é que o quer junto de si para apresentar a igreja que ele veio buscar junto ao Pai, apresentá-la viva, feliz, alegre por chegar até ao céu junto ao Pai. Amém? Vou passar ao pastor Timóteo. Deus abençoe, irmão Ferreira, pela sua exposição e, portanto, quero só dizer aos irmãos que estejam atentos aos fiéis do reino, porque nós vamos criar uma plataforma própria para o evento, está bem? E os irmãos, em vossas casas, clicam no link que vai ser enviado e logo se abre, portanto, essa plataforma para os irmãos estarem, portanto, a assistir. Não vai ser interventivo, vai ser expositiva a palavra. No entanto, os irmãos anotam as vossas dificuldades, alguma coisa que não entenderam bem, e no sábado, no debate e questões, então nós vamos falar sobre esses problemas, está bem? Queremos que todos estejam envolvidos. É uma semana fantástica que vamos ter, de à noite estarmos a aprender da palavra do Senhor, como Maria, que não desperdiçou a oportunidade da presença de Jesus, para estar aos pés de Jesus, para aprender. Por isso ela sabia. E só sabe quem aprende. Quem não aprende, não sabe. Pensa que sabe, até se diz que sabe, mas quando nós entramos em profundidade nas questões, nada se sabe. Então o importante é estarmos aos pés de Jesus, com a Bíblia aberta, em nossa casa. Não precisam de vir a este espaço, em vossa casa, podem acompanhar o estudo e estarem envolvidos nesta etapa da igreja, está bem? Graças a Deus. Então vou apresentar o pastor Marciano Vaz. O pastor Marciano Vaz foi um pastor que conheci quando estive em Cabo Verde. É o pastor da Janete. E, portanto, este homem de Deus, quando soube que eu estava na igreja lá, de visitar a igreja, ele veio-me convidar para pregar. Não me conhecia. Normalmente os pastores têm alguma dificuldade em dar o púlpito sempre a alguém que não se conhece ou que não é recomendado. Então o nosso irmão confiou-me o púlpito. E no final disse: irmão, sempre que venha a Cabo Verde, este púlpito está disponível para o irmão. Teve também a gentileza de me levar ao aeroporto no dia seguinte, e graças a Deus conheci este irmão, e quando ele chegou a Portugal, eu fui das primeiras pessoas a quem ele contactou, queria se encontrar comigo. Portanto, há uma certa amizade, é um irmão idóneo, e eu devo-lhe essa gentileza também, razão pela qual o convidei hoje para estar connosco. O nosso irmão não é de Cabo Verde, é do Brasil, mas esteve há alguns anos em Cabo Verde, fez uma obra boa, adquiriram um templo, fizeram todo esse trabalho, portanto, com mérito. Mas antes do nosso irmão transmitir a palavra, vou pedir ao Renato para ele nos dirigir um louvor, e logo terminado esse tempo de louvor, o nosso irmão vai nos transmitir a palavra do Senhor. Amém? Estamos felizes com Jesus? Quem está alegre dá glória a Deus.
Amém. Glória a Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar o nosso melhor louvor para o nosso Deus. E por isso vamos cantar Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Mais uma vez vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Deus é bom. A graça e a paz de Cristo a todos. A graça e a paz de Cristo a todos. Maravilha de Deus, né? Somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntamente com os irmãos, os que aqui estão presencialmente, aqueles que estão acompanhando pelas plataformas digitais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Me sinto honrado de estar aqui pela oportunidade, Pastor Timóteo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, seu trabalho.
Recebi pastor Timóteo lá através de Janete. Quem conhece Janete aqui? Olha aí, pronto. Janete ela é a secretária da nossa igreja lá em Cabo Verde, é uma igreja que já está lá há 13 anos, né? Tivemos a graça de Deus, que Deus nos deu a nossa base missionária agora, neste ano de 2017 até 2019, e tem sido uma bênção. Quando o pastor Timóteo chegou lá, Janete falou: pastor Marciano, está chegando o meu pastor lá de Portugal, que nos abraçou, que nos acolheu, e fui buscar saber, e chegou até mim que pastor Timóteo, que esta igreja aqui acaba sendo uma cidade de refúgio para aqueles que vêm, seja Cabo Verde, seja Angola, seja Guiné-Bissau, seja América do Sul, aonde for, né? Aqui acaba sendo uma cidade de refúgio. E por que não dizer que isso é a base elementar da família, da Bíblia? É exatamente isso, o amor. O próprio Jesus disse: amai-vos uns aos outros, e nisso todos saberão que sois meus discípulos. O amor é o mecanismo que demonstra que nós somos servos de Deus e que nós somos discípulos de Cristo. Se não há amor, tudo é em vão. E eu louvo a Deus, irmãos, porque quando nós estamos em outra terra, em outra cultura, é tão bom quando nós temos uma cidade de refúgio, pessoas que nos abraçam, que nos acolhem, pessoas que nos amam, independente da cor, do tamanho, se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco, se é asiático, europeu, americano ou africano. Que coisa linda, porque diante da cruz, diante do Evangelho, diante da Bíblia, não há raça, não há povos, mas todos nós formamos um só povo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? E quando nós entramos nesta porta adentro, nós nos sentimos em família, nós nos sentimos em casa. Que maravilha de Deus. Então, quando o pastor Timóteo chegou lá, eu falei: eu preciso conhecer esse homem. Só que ele não sabe, mas antes dele chegar, o Espírito Santo de Deus já tinha falado. E os irmãos que lá chegavam já haviam falado, Porque precisamos ter muito cuidado com quem colocamos aqui em cima, pastor. Porque é o rebanho de Cristo. Por isso me sinto honrado hoje de estar aqui. Que Deus abençoe, pastor Timóteo. Receba a nossa gratidão, a Deus pela sua vida. Também a todos os irmãos que aqui estão, todos que estão à frente do trabalho, por esse maravilhoso tema acerca da Bíblia, o nosso manual de instrução, não é? Nele está tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a família, tudo na Bíblia está. Amém? Vamos já de imediato fazer a leitura de um texto bíblico, para nós não nos estendermos muito, até porque o horário ele é bastante limitado devido a esta situação que estamos vivendo de confinamento. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. O tema hoje é a Bíblia, a base elementar da igreja. É o elemento fundamental da igreja. Amém? Salmos 119, verso 5. Todos acharam? Digam amém. A Bíblia vai nos dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada e luz para o meu caminho. O salmista está se referindo à palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando conosco. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Ele está sempre conosco.
Não há como nós interpretarmos a Bíblia de uma forma natural, não é? Se nós pegar um versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pessoa natural pode traduzi-lo, pode. A sua maneira, ele traduz. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo, pronto. Deus, eu não creio em Deus, mas pronto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu não creio que Jesus é filho de Deus, mas pronto. Ele vai interpretar a sua maneira. Mas a Bíblia não se interpreta de uma forma natural. A Bíblia se interpreta de uma forma espiritual. É quando nós aplicamos ela como base elementar da nossa vida, da igreja, é que nós entendemos ela. Quando nós dissemos: porque Deus amou o mundo, sim, Deus é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu amado, o meu arquiteto. Eu sou feitura das suas mãos. Quando eu falo porque Deus amou, o meu Deus me amou de uma tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é o Filho unigênito de Deus, porque a Bíblia se interpreta de uma forma espiritual. Agora, o natural pode interpretar contigo e comigo, mas ele vai interpretar até um certo ponto, quando você está no natural. Mas quando você entra no espiritual, ele não vai conseguir te acompanhar. Porque o sobrenatural subentende pela fé. E quem é natural não tem fé. Ele olha o natural, a pandemia, as lutas, o que está diante dos olhos. Quando o espiritual está olhando além da montanha, ele está dizendo: a luta vem, mas a vitória é certa na pessoa de Cristo Jesus. Ele está dizendo: a luta vem, mas a vitória é certa, porque eu não creio no que os olhos veem, eu estou vendo além. Que coisa maravilhosa, não é? Isto é fé, isto é Bíblia. O interessante, irmãos, que a Bíblia, ela é oriunda da palavra bíblios. Como disse aqui nosso companheiro, são vários livros, pequenos livros juntados. Assim nasceu a Bíblia. Foi escrita por mais de 40 homens em diferentes tempos. Olha que coisa maravilhosa. Um escritor, quando ele vai escrever um livro, ele analisa a faixa etária, ele analisa qual público ele quer atingir, ele analisa a cultura onde ele vai aplicar este livro. Porque a cultura europeia é diferente da cultura africana. Se eu vou escrever um livro, eu preciso ver qual a cultura, qual a faixa etária. O jovem é mais atual, é mais descolado. Ou se eu quero um público já de uma idade mais à frente, precisa se analisar. Porque um livro pode ser bom para o jovem, mas não para uma pessoa já de uma maior idade. Um livro pode ser bom na cultura aqui em Portugal e não na cultura em Cabo Verde. Precisa se analisar. Mas eu me chamo a atenção que a Bíblia Sagrada, ela é tão linda, que ela transcende a cultura, ela transcende os tempos. Oh, maravilha! Olha que coisa linda, foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e ela continua sendo atual e tão linda, pastor Timóteo. Aqui em Portugal nós lemos porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E essa palavra salta aos nossos olhos e ao coração e enche a nossa alma de regozijo. O asiático pega o mesmo texto e abre lá na sua cultura, e a palavra salta aos seus olhos e enche o seu coração de alegria. Lá na África, na tribo mais isolada do continente, a Bíblia é aberta no mesmo texto e ela salta de uma magnitude linda e maravilhosa e enche o coração. Isto é Bíblia.
Isto é Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais vendidos ainda hoje na história. A Bíblia há um conjunto de pessoas que tentam tirar a veracidade, a divindade da Bíblia, mas não conseguem. Há pessoas que querem interpretar de uma forma diferente a Bíblia. Cuidado, cuidado. Tem aqui um dia, se eu não me engano é sexta-feira, mas tem um dia que vai falar da inerrância da Bíblia, da infalibilidade da Bíblia. Não há falhas nela. Mas eu leio de uma forma e chega outra pessoa e lê o mesmo texto e tem outra interpretação e diz: está errado. Não está errado o texto bíblico, está errado a forma de interpretar ela, porque a Bíblia permanece fiel. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, permanecerão para sempre. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. A Bíblia é linda, ela é maravilhosa, ela é o nosso manual de instrução. A Bíblia mostra Jesus já há muito tempo olhando para as minorias. Parece que hoje está na moda as causas sociais, equidade de gênero, valorizar a mulher. Parece que se descobriu agora. Inventaram a roda agora. Não, irmãos. Jesus já lá atrás, ele olhava para a minoria. A Bíblia diz que ele para no poço de Jacó para falar com uma prostituta. A Bíblia fala que Jesus parou um cortejo para olhar para uma viúva de Naim. A Bíblia vai mostrar o povo com fome e Jesus multiplicando pão e peixe para dar de comer. Eu vejo na Bíblia Sagrada Deus olhando para a minoria. Está na Bíblia. A Bíblia é atual. A Bíblia é linda e maravilhosa. Eu me chamo a atenção e eu quero convidar você a ler um versículo e nós já vamos encerrar, porque o tempo passa muito rápido. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer assim. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Acompanha aqui na projeção, diz assim: porque eu não me envergonho, disse Paulo, do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele, olha bem, porque nele quem? No evangelho. Que evangelho? Na Bíblia Sagrada. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esta palavra, este versículo, à luz de vela, Martinho Lutero foi revolucionado. Foi mudada a sua mente, porque o justo viverá da fé. A palavra evangelho tem duas traduções, são duas que na verdade lá na frente elas vêm colidir, elas vêm andar juntas. Uma delas é que evangelho quer dizer boas novas. Fale comigo, boas novas. Evangelho, boas novas. Aquele que traz as boas novas. Jesus veio para trazer as boas novas. Uma outra tradução são os escritores. A história vai nos dizer que os reis contratavam escribas apenas para registrar as suas vitórias no campo de guerra. Quando eles venciam, esses escribas registravam a sua vitória, e esse escrito chamava-se evangelho. Logo após a vitória, logo após a paz conquistada através da guerra, era mandado um mensageiro até a sua cidade, para anunciar que a vitória foi conquistada, para anunciar que a paz chegou, que o inimigo foi vencido.
e o inimigo foi vencido, agora a paz reinará. Então, quando esse mensageiro vem ao longe, nas portas da sua fortaleza, da sua casa, da sua cidade, ele vem gritando: Evangelho! 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 O que ele está dizendo? A paz lá no campo foi conquistada, o inimigo foi vencido através da guerra, mas a paz chegou. Quando nós vamos ler os evangelhos escritos pelos apóstolos, nós vamos ver Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. O que ele está dizendo é: a paz conquistada pela guerra por Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus. Isto é Evangelho. Tanto que São Marcos, ele inicia o seu livro, ele inicia, coloque para mim Marcos capítulo 1 e versículo 1, por gentileza ali, meu irmão. Capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Ele vai iniciar o seu livro, o Evangelho de Marcos, capítulo 1 e o versículo 1. Ele vai iniciar dizendo o princípio do Evangelho, o princípio da paz conquistada por Jesus Cristo, o princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus, versículo 2, o princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o anjo ante a minha face, ou seja, o mensageiro, gritando: Evangelho, Evangelho, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Este Evangelho é a paz conquistada. Está na Bíblia. É a Bíblia. Este é o Evangelho. Esta é a paz conquistada através da guerra. E quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo, apóstolo porque ele se identificou como apóstolo. Ele disse, apóstolo de Jesus Cristo, a qual apareceu lá no caminho de Damasco. Ele vai dizer, eu não me envergonho deste Evangelho. Ele está dizendo, eu não me envergonho dessa Bíblia. E quando ele diz eu não, essa negação, ele está dizendo, na verdade, eu tenho orgulho desse Evangelho. Quando ele está dizendo eu não me envergonho, ele está gritando para todos, eu tenho orgulho desta palavra, eu tenho orgulho deste Evangelho. O Brasil hoje está uma moda, mas é só no Brasil que tem, pastor Timóteo, uma moda ser evangélico. Aí ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas aí pega uma Bíblia tão pequenina e coloca no bolso e esconde. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não, irmãos. Há cristãos, agente secreto 007. Lá na escola ninguém sabe que ele é cristão, pastor Timóteo. Lá na universidade ele participa, como diz lá em Cabo Verde, das paródias. Não sei se aqui é das festas, das baladas. Ninguém sabe que ele é cristão. Aí um dia um colega vem visitar a igreja e vê ele. Ué, você aqui? Sim, eu participo dos cultos aqui. Como é que você nunca me falou? Pois é. Não, Paulo está dizendo, eu não me envergonho, em outras palavras, eu tenho orgulho do Evangelho de Cristo, porque nele contém o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Por que que Paulo diz que é o poder de Deus? Porque para Paulo, o Evangelho consiste em justificar o pecador. Quando Jesus olha para um pecador e diz, vai, porque a tua fé te salvou. Os fariseus disseram, como pode alguém perdoar pecados? Ficaram perplexos,
ficaram espantados. Mas Paulo agora já tem todo esse entendimento, porque o Espírito Santo abriu a sua mente, tudo ficou claro, e ele disse assim: o Evangelho é o poder de Deus, porque ele pode nos justificar do nosso pecado, louvado seja Deus. E o escritor vai dizer: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve, louvado seja Deus. Paulo está dizendo: eu não me envergonho, ou seja, eu tenho orgulho deste evangelho, porque ele tem poder para perdoar os meus pecados. É neste evangelho que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso que muitos não entendem. Há um assassino, um homem sanguinário, um homem maldoso que há maldade no seu coração, mas quando ele conhece o Evangelho, quando ele conhece a Bíblia Sagrada, ele é transformado. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia já não mente mais. E Paulo está dizendo: por isso que eu tenho orgulho deste Evangelho, porque ele transforma, ele regenera, ele perdoa os seus pecados. Eu não sei o que aconteceu com você nesta semana, eu não sei aonde que você deslizou, eu não sei aonde você errou, eu não sei aonde você vacilou, mas uma coisa eu sei: no Evangelho há perdão para os nossos pecados, há perdão para os teus e os meus pecados. Se você crê assim, diga amém nesta manhã. Aleluia. Paulo está dizendo: eu não me envergonho, porque é o poder de Deus, louvado seja Deus. E ele diz também: eu não me envergonho, porque neste Evangelho, nesta Bíblia, nesta palavra, é ela que revela o modo concebido por Deus para nos salvar. Não há outro caminho. Alguns dias atrás eu falava com alguém aqui em Portugal, falando do amor de Deus. E essa pessoa dizia: como pode eu fazer o bem e não ir para o céu? Eu peguei a Bíblia e mostrei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na África, há muitas religiões lá de raiz mesmo africana, onde as pessoas sacrificam, matam, fazem trabalho de corda, amarram na cintura os seus guias, os seus condutores espirituais, fazem tantos sacrifícios de animais, entendendo que isso vai abrir o caminho de salvação para eles. Há outros que buscam imagens, há outros que buscam nas suas próprias obras. Se a minha bondade, se as minhas obras dessem acesso à salvação, não havia necessidade de Jesus vir na terra e morrer. Então nós teríamos um método, uma fórmula de salvação, mas não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia, o Evangelho, disse Paulo, eu tenho orgulho dele, porque é nele que Deus revela o modo, o caminho para o qual nós podemos alcançar a salvação. João 1,29 diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É através de Jesus. O ponto mais alto da Bíblia Sagrada é quando Jesus diz: Pai, está tudo consumado. A maior vitória do ser humano na terra, como disse o pastor Timóteo no início, através do louvor aqui, não é uma vitória do Esporte Clube Benfica, não é uma vitória do Esporte Clube do Porto, não é uma vitória da seleção portuguesa de futebol. A maior vitória do ser humano na terra não foi a independência do Brasil.
A maior vitória do ser humano na terra foi Cristo no Monte Caveira, de braço aberto, quando o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o Filho do homem se tornasse filho de Deus. É quando aquele sangue inocente é derramado e toca, diz um teólogo, que quando aquele sangue puro e inocente, ele toca o solo contaminado pelo pecado, herança de Adão, no momento que ele vai se espalhando, ele vai purificando, purificou a minha e a tua vida, e purifica ainda hoje, louvado seja Deus. Ele purifica do pecado. Neste evangelho contém o caminho estipulado por Deus para a salvação. E terceiro, e eu encerro, eu não me envergonho deste evangelho, disse Paulo. Por quê? Porque ele revela a justiça de Deus em relação a nós. Abre Romanos para nós, meu querido, capítulo 1, versículo 18. Ele revela a justiça de Deus em relação a nós. Deus é justo, capítulo 1, versículo 18, olha o que ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Pode passar, vamos continuar. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pode continuar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Pode continuar? Dizendo-se, nós somos sábios, disse os homens, tornando-se assim loucos. Olha mais. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, das aves, de quadrúpede, de répteis. Ou seja, o homem hoje vai para o meio da floresta e diz assim, ele senta e diz: há força na natureza, aqui eu vou buscar as forças da natureza para mim. Começaram a adorar a criação e não o Criador. Reverenciam homens. Permita, pastor Timóteo, usar o seu exemplo. Pastor Timóteo, homem bom, ele vai e ora pelo Marciano que está doente, Deus cura, e passa o tempo, Deus recolhe pastor Timóteo, ele parte para a eternidade, mas o Marciano quer fazer algo em homenagem a ele. O Marciano vai lá e cria uma estátua do Timóteo, põe o nome São Timóteo. Por quê? Porque Timóteo orou por ele e foi curado. Agora, quando o Marciano vai orar e interceder, ele diz: ó, São Timóteo, me ajude. Não, irmãos, não. Passaram a adorar a criação e não o Criador. E olha o que ele está dizendo. Pode passar versículo 23. Desta forma, 24, pode colocar o 24. Pois isso também Deus os entregou. Deus deixou o ser humano, estas pessoas, entregou as suas próprias concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar os seus próprios corpos entre si. Hoje os intelectuais estão dizendo que homem com homem não é errado. Olha que profanação. São tão intelectuais que estão presos nas suas próprias concupiscências, mas Paulo diz: eu não me envergonho deste evangelho, porque ele liberta, ele transforma. Neste evangelho contém a justiça de Deus. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não conhecermos a Bíblia Sagrada, facilmente somos enganados. Quando eu fui consagrado a obreiro, há 18 anos atrás, lá no Brasil, o pastor que fez o crivo, que é a entrevista comigo,
fez algumas perguntas para ver se eu era apto a ser consagrado obreiro. Ele disse assim: meu filho, quem tem Bíblia dificilmente é enganado, mas quem não tem Bíblia facilmente é enganado. Mas não podemos fazer da Bíblia o nosso desodorante, stick, né? Só para carregar debaixo do braço. Irmãos, tem pessoa que é assim. Uma irmã uma vez falou: pastor, no culto, peço oração porque perdi meus óculos e eu não tenho condições de comprar um novo. 3 meses depois a irmã vem alegre no culto: pastor, quero dar um testemunho. Irmãos, achei meu óculos, irmãos. Que maravilha. Onde estava, irmã? Estava no meio da minha Bíblia. Irmãos, entende? Temos que ter o hábito pela manhã de abrir a Bíblia. Temos que ter o hábito de ler. Temos que ser amantes da Bíblia. Temos que trabalhar e no final do dia dizer assim: eu quero chegar em casa, eu quero terminar de ler aquela história, eu quero ver o que aconteceu com Paulo, eu quero ver se ele ficou lá ou se ele saiu daquela cidade, eu quero ver naquela situação dentro daquele calabouço, daquela prisão, se Paulo e Silas conseguiram sair. Eu não vejo a hora de chegar em casa para terminar de ler aquele texto. Isso é o primeiro amor. Quando comecei a namorar a minha esposa, 14 anos estamos casados, eu não vi a hora de passar na frente da casa dela, só para dar uma olhadinha. E eu passava e ela estava na janela. Aquilo era maravilhoso. Isso é primeiro amor. É não ver a hora de estar junto, não ver a hora de estar com o nosso amado Jesus Cristo, não ver a hora de estar com o nosso Deus, sentir falta dEle. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas é que de mim testificam. Paulo diz: eu não me envergonho, eu tenho orgulho. Parabéns por este tema, parabéns por esta conferência, que possamos nos alimentar, entender que a Bíblia é a nossa base fundamental. As minhas decisões precisam ser pautadas nela. Os meus projetos precisam ser pautados nela. Os meus relacionamentos precisam ser pautados nela. Os meus planos pautados nela. Não no que eu acho, mas no que a Bíblia diz. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Deixo aqui o abraço da minha esposa. Está grávida de 7 meses e meio. A março agora vem o nosso segundo filho. O primeiro tem 5 anos, né? Cresceu em Cabo Verde. Ficamos 4 anos e meio em Cabo Verde, né? Estamos cá desde agosto, agora de 2020. Ela manda um abraço a todos os irmãos. Da mesma forma o meu filho. Faça assim com os braços. Faça assim. Esse é o abraço da minha família para vocês. Obrigado, pastor Timóteo. Obrigado a todos. Em nome de Jesus. Nosso irmão trouxe. Acho que todos nós estamos abençoados, não estamos? Amém? Então, que Deus abençoe o nosso irmão e a sua família, e que o bebê nasça cheio de força e de ânimo para puxar pelos seus pais, que têm bom físico para acompanhar, né? Bom, quando o nosso irmão pregava, e eu vou concluir a parte da gravação, eu recordei que este homem que está na vossa frente, na sua idade, entre os 14 e 15 anos, ele ia à igreja e não usava a Bíblia debaixo do braço, ele usava a Bíblia debaixo do casaco. E assim eu passava pelas pessoas conhecidas sem dar nota de que ia para o culto e que era evangélico. Mas um dia um pastor folgado, que é um pastor que
português que foi para a África do Sul e abriu lá uma igreja, uma grande igreja. Ele falou sobre os crentes que deixam ficar a Bíblia na igreja e aqueles que trazem a Bíblia escondida debaixo do casaco ou da roupa. Bom, irmãos, aquilo foi para mim uma mensagem poderosa, que este homem está na vossa frente, mudou o comportamento. Então nós temos que ser alguém que devemos usar a Bíblia com clareza e que as pessoas possam ver em nós aquilo que realmente nós temos dentro de nós, a palavra do Senhor. Foi pela palavra que nós nos convertemos e é pela palavra que nós continuamos e é pela palavra que nós iremos entrar na eternidade. Aleluia! Por isso, irmão, o culto é para ser assistido, as reuniões são para ser participadas, as atividades da igreja são para ser incluídas. Então nós temos necessidade de sermos igreja, potencialmente. Bom, estamos felizes, amém? Quem está alegre, dá glória a Deus, amém.